Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a lente RF 800mm, f5.6, L e S USM. A nossa RF 800mm é uma lente fixa, prime, ou seja, ela é formada por menos elementos comparado a uma lente zoom com a mesma distância focal. Assim sendo, você tem mais definição de imagem. E também ela é uma super teleobjetiva que alcança o assunto bem distante e traz ele para você. A ideia das super teleobjetivas é trazer realmente o assunto sem interferir no ambiente do mesmo. Ela tem a pintura branca que protege contra um frio extremo, um calor extremo, exatamente para situações inóspitas onde se encontra o profissional, para não danificar o seu equipamento. E também ela é da série L, que tem elementos refinados, elementos únicos que trazem mais definição, mais contraste, mais vida para a sua imagem. Foco, ela possui o Dual Power AF. O que é isso, Marcelo? O anel de foco USM dentro da objetiva, ele tem duas alimentações e isso é suportado por uma CPU de alta velocidade. É claro, com algoritmos de precisão, de autofoco. Então a ideia aqui é o quê? Ser rápido e preciso. Ela possui estabilização óptica de até 4 pontos de estabilização, de correção da trepidação que vem do andar, que vem do ambiente, né? Diversas situações você consegue fazer esta correção. É claro que por ser do sistema R, ela tem uma vantagem, que é a sincronização com os demais itens do sistema. Exemplo, a estabilização óptica, estabilização no corpo e a estabilização digital. Tudo isso integrado vai melhorar ainda mais essa correção da vibração. E na lente você possui 3 tipos de estabilização. 1, 2 e 3. Significa o quê? A 1 em todos os sentidos, como é comum nas demais lentes. A 2 significa que ela vai estabilizar apenas em um sentido. Exemplo, estou fazendo um penning, ou seja, movimento horizontal, e aí você tem estabilização na vertical, para não ficar trepidando dessa forma. Assim como, se você faz um movimento na vertical, você tem estabilização na horizontal, para não ter a trepidação da mesma forma. E a 3 significa que a estabilização 1, só que ele vai desligar a estabilização na lente, economizando bateria e te dando mais autonomia, né? Então a câmera deixou de funcionar, deixou de procurar foco, ela desliga essa estabilização. E é claro que a gente conta com outras tecnologias. Por exemplo, no foco manual, você tem 3 velocidades a serem definidas. Isso define a transição do foco na mão, que é bem legal, que é bem interessante para um controle muito preciso. Também contamos com 2 pré-definições de foco, ou seja, você pode pré-definir a posição do foco e assim fica muito mais fácil você chegar no assunto de uma forma rápida. Você já está acostumado com aquele assunto, quer chegar rápido nele? É super simples com essa pré-definição do foco. Sistema R. Temos 12 pinos de comunicação, mais vias do que uma DSLR, por exemplo, que tinha 9 e aqui tem 12. E o que isso facilita para você? Um autofoco mais rápido, estabilização coordenada, além de futuras tecnologias que já são possíveis serem criadas para facilitar a tua vida. E também o design óptico que está mais refinado, as lentes estão menores, mais compactas, com a mesma ou com mais qualidade do que suas antecessoras. Tudo isso é possível pelo bocal de 54mm, o mesmo das full frames das DSLRs, assim como os 20mm de distância entre o sensor e o último elemento, criando um design óptico menor para a parte frontal da sua objetiva. Construção óptica, ela possui 26 elementos em 18 grupos. E dentro desses elementos, pela série L, lembra lá? Você tem o fluorita, são 2 elementos de fluorita, tem um elemento super UD e um elemento UD. Tudo isso traz mais contraste, mais definição, mais qualidade de imagem para você. E considerando os elementos, a gente não pode deixar de falar dos revestimentos. Por exemplo, o ASC. ASC é um revestimento que evita fantasma, evita o flare, por exemplo,
elimina ou evita os reflexos, assim como o Super Spectra, que aumenta a gama, a composição das cores, melhora as cores da imagem. E também o Fluor, aplicado ao elemento frontal e o último elemento. Assim você não vai ter mais aquela lente engordurada que alguém colocou o dedo, não tem mais isso. O Fluor facilita na limpeza do seu elemento. Características básicas da nossa RF 800mm 5.6L IS-USM. Ela possui a abertura máxima de 5.6, abertura máxima. Porém, ela fecha em até f64, fecha muito para você realmente deixar focado tudo aquilo que você quiser. Além disso, ela possui 9 lâminas do diafragma, exatamente para deixar aquele efeito bokeh, desfoque, formato das luzes ao fundo, maravilhoso, lindão. E também a distância mínima para foco é de 2,6 metros, um pouquinho a mais do que 2,5 metros. Pouca coisa para uma lente super teleobjetiva como a RF800. Particularidades: ela possui o filtro drop-in, ou seja, um filtro no corpo da objetiva. Lá na base da lente você consegue colocar um filtro circular de 52mm, aplicando um densidade neutra, um polarizador, por exemplo, direto na base da lente. O peso aproximado da nossa lente é de 3,140 kg. E também é possível, é claro, colocar um parasol. São dois tipos, o parasol padrão e também o parasol curto. Eu vou deixar a referência aqui para vocês, aqui no vídeo. E aí a ideia é o quê? O parasol evita que a luz incida diretamente no elemento frontal, criando efeitos indesejáveis, como fantasma, flare, por exemplo. Um adendo para o nosso vídeo: ela é compatível com extensores RF de 1,4 e de 2. Então você quer multiplicar a distância focal dela, 800, por 2, você consegue, e aí vai virar uma 1600. Aquele assunto que está super longe vai ficar aqui do teu lado, na sua frente. E o suporte para tripé, que facilita muito quando você tem uma lente como uma super teleobjetiva. Você acopla diretamente na objetiva e a câmera vira um hélice acessório nesse caso, mas é uma forma melhor para você não ter a lente caindo para frente com o seu tripé. E aí, pessoal, curtindo? Vamos ver algumas fotos feitas com a nossa RF 800mm f5.6 L IS-USM. E aí, pessoal, curtiram as imagens super interessantes para você que é fotógrafo, videomaker, entender as configurações de como o equipamento pode trabalhar, o resultado dele. Tudo isso é bem legal. Quando você quer resistência, durabilidade, você pensa em certas tecnologias. Por exemplo, a pintura branca que protege a lente, os elementos contra um frio extremo, um calor extremo. Então, a ideia é proteger os elementos internos da objetiva, assim como a série L, elementos de luxo, elementos que dão mais contraste, mais definição, tornam a sua imagem melhor, assim como os diversos tipos de comandos que tem nas lentes, que a gente abordou até agora. A ideia aqui, pessoal, é passar informações relevantes para você. Se não entendeu alguma coisa, reassista esse vídeo. Obrigado e até a próxima.